Tudo bem, gente, com vocês? Tranquilos? Eu queria deixar aqui um recado de Deus para o seu coração. Se você puder abrir comigo o Evangelho de João, capítulo 20. Abra comigo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu quero ler os 9 primeiros versículos. Então acompanhe comigo na leitura. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. E o versículo 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Diga amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa ministração, irmãos. Eu queria falar com você, conversar sobre o tema Um Novo Fôlego de Deus. E eu te pergunto, você já se sentiu perdido e sem rumo na vida? Quantos aqui já tiveram momentos assim? Pois é. Creio que todos nós. O que é que nós podemos, então, fazer quando tudo parece perdido? Gente, há momentos na vida que a dor ela é profunda. A vida se desorganiza, os nossos sentimentos, eles se bagunçam, nós ficamos perdidos, desorientados, sem rumo. Isso acontece por vezes na nossa vida. E olha, ninguém sabe o tamanho da dor de alguém na sua totalidade. Ninguém sabe, ninguém consegue avaliar o real sentimento da outra pessoa nas experiências da vida. Se alguém, por exemplo, diz que está com uma dor de cabeça, a gente não consegue dimensionar exatamente como é a dor de cabeça dessa pessoa. E o que a gente responde? A gente diz o seguinte: olha, irmão, faz o seguinte, toma uma aspirina, um remedinho, vai deitar um pouquinho, dorme um pouco, e isso, quando você levantar, você vai ficar bem. Porque é interessante, porque dor é um sentimento muito individual. Também não resolve você dizer para a pessoa que está sofrendo, para ela pensar no sofrimento de outra pessoa e ela vai sentir um alívio. Num certo aspecto, isso não resolve. Você dizer assim para a pessoa que está sofrendo: olha, você está triste? Está difícil a sua vida? Simples. Veja, tanta gente que não tem o que comer, que vive na miséria. Gente, isso é muito complicado, porque isso não resolve para quem está sofrendo. A dor dessa pessoa não vai passar por ela ficar pensando em quem está com fome e vivendo na miséria. Então, não adianta, meus irmãos, tentar compensar o nosso sofrimento pensando em quem sofre mais do que a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história é muito interessante. É muito difícil para nós hoje, depois de mais de 2000 anos, imaginar o que representou, em termos de dor e sofrimento, a morte de Jesus para os discípulos. A gente não tem essa dimensão. Nós não temos, irmãos, a ideia do que foi para os discípulos em termos de decepção, de tristeza, ver Jesus crucificado. Um homem bom,
que falou palavras lindas, que curou gente, que abençoou tantas pessoas, que foi companheiro, foi íntegro, foi um homem correto e agora vê-lo crucificado. A gente não tem noção do que foi para os discípulos essa dor. Hoje nós sabemos pelo que Jesus morreu. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o que e quem causou a morte de Jesus? Por que mataram Jesus? A Bíblia diz que Jesus se deu por nós, é verdade. Mas ele foi assassinado num esquema armado entre dois poderes. O político e o religioso. Tanto que Lucas, ele disse isso quando ele se referiu à comunidade judaica, lá em Atos dos Apóstolos. Ele disse assim: vocês mataram Jesus. Vocês mataram Jesus. Então, a morte de Jesus aos olhos dos discípulos foi a vitória do canalha. Foi a vitória do mal. Os discípulos estavam tão destruídos, gente, naquele momento, tão arruinados, que a gente não tem como avaliar o tamanho do sofrimento deles. Por isso que a gente não consegue também avaliar o tamanho do sofrimento do nosso próximo, de alguém. Às vezes um divórcio, a perda de um filho, enfim, um abandono, um problema financeiro. A gente não tem como avaliar exatamente como é a dor dessa pessoa. Jesus ter sido crucificado foi o triunfo do poder imperial que devastou, naquele momento, os discípulos, e a mensagem aqui estava muito clara. Ninguém se atreva a ir contra o império. Ninguém se atreva a se levantar contra o império. Então, para os discípulos, isso foi destruição de sonhos, de projetos, de planos. Agora eles estavam arrasados, estavam perdidos, estavam tristes, cansados. E quando a gente olha para essa história, não li todo o capítulo, depois eu desafio você ler na sua casa. A gente vai pegar aqui alguns versos. Mas quando a gente olha para esse texto, Maria Madalena, depois que ela viu que a pedra da entrada do sepulcro tinha sido removida, ela ficou confusa. Versículo 12, que a gente não leu, quando ela viu dois anjos sentados, onde estava o corpo de Jesus. E ela continuou, mesmo assim, confusa. E é muito interessante, meus irmãos, é muito interessante porque quando a gente está triste, a gente está muito triste, pode surgir dois anjos na nossa frente e a gente continua confuso. É verdade ou não, irmãos? Ela e os discípulos não estavam percebendo o que estava acontecendo. Para eles, naquele momento, o que estava acontecendo era o pior evento da vida. É o pior dia da vida, que era o seguinte: mataram o Senhor deles. Mataram o Senhor deles. Depois do versículo 14 e 15, Maria Madalena estava tão confusa que quando ela viu Jesus, ela não o reconheceu, ela achou que era um jardineiro. Versículo 8 e 9, o outro discípulo, João, diz o texto, que ele viu e creu, mas não compreendeu. E é muito possível você crer e não compreender. Muitas vezes, na nossa dor, a gente diz isso: eu continuo crendo, mas eu não entendo. Eu continuo crendo, mas não entendo. É muito comum a gente crer e nem perceber nas implicações daquilo que a gente crê. Enfim, os discípulos aqui estavam confusos, sem rumo, estavam abatidos, cansados, com medo do que ia acontecer. E eu queria, diante deste quadro que eu mostrei a vocês, eu queria pensar, tirar desse texto aqui, lições para a vida. Lições sobre essa história. 3 lições a gente consegue, pelo menos 3 lições aqui a gente consegue aprender. E a primeira lição é a seguinte: é que na nossa caminhada da vida tem altos e baixos. Você pode repetir isso? Acho que deve estar na tela, né? Vamos lá? Nossa caminhada da vida tem altos e baixos. Maria Madalena, que havia dito que Jesus estava vivo, o texto mostra que ela ficou confusa. Pedro e João, que viram o túmulo vazio, os lenços ali jogados no chão, diz o texto, depois hesitam. Os discípulos perdidos. Gente, olha, isso não é nenhum demérito não, viu? Porque a dor faz isso com a gente. Torna as nossas palavras hesitantes. Gera dúvidas no nosso coração. Nós nos sentimos
tão inseguros, nos sentimos fragilizados. Então deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Que essa proposta cristã que se vende no mercado evangélico de que a vida é só crescer, a vida é só vitória, é só conquista, é só sucesso e cada vez maior. Gente, isso é um grande engano, porque a nossa vida tem sim altos e baixos, tem sobe e desce, e por vezes, me arrisco a dizer aqui, por vezes até crise de fé. Salmista Asaf, Salmo 73, versículo 2, Asaf diz: quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Faltou pouco, disse ele, para que escorregassem os meus passos. Foi por pouco, faltou pouco. Então, essa ideia de que quando a gente tem Jesus no nosso coração, então agora é só sucesso, é de sucesso em sucesso, de vitória em vitória, conquista em conquista, é uma ideia mentirosa. É uma proposta religiosa, irmãos, enganosa, que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque haverá momentos na nossa vida, haverá momentos que você vai achar que Deus está em silêncio. Você já teve essa sensação? Que os céus são de bronze. Que você tem uma sensação de que você é o mais ateu de todos os ateus. Você vai questionar. Você vai querer chutar o balde. Quantas e quantas vezes não tivemos esta vontade? Eu vou chutar o balde. Utilizamos, inclusive, essa expressão. Quero chutar o balde, não aguento mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você aqui nesta manhã. É que diante de tudo isso, Deus aguenta o tranco. Aleluia. Deus não nos abandona. Deus não fica decepcionado, nem joga praga, nem joga maldição quando a gente está passando por esses vales. Tenha certeza disso. Quando a gente pega o livro dos Salmos, a gente observa expressões dos salmistas de indignação, de questionamentos, de gente que brigou com Deus, que questionou, que não entendeu. Então, fique tranquilo nesta manhã, fique muito tranquila, minha irmã, e tranquilo, meu irmão. Deus aguenta os trancos das nossas brigas com Ele. Glória a Deus por isso. Você sabe, gente, que para mim o estranho e muito questionável é aquele tipo de gente que tira de letra tudo na vida. Isso para mim é muito estranho. É o tipo de gente que não tem crise, que não tem dor, que não chora, não tem problema que o abata. Esse tipo de gente, confesso a vocês, não sei para você, mas para mim, assusta. Eu vejo gente que já perdeu tudo na vida e mantém um discurso triunfante. Perdeu tudo. Alguns dizem assim: nossa, aquela irmã, olha, a irmã, você viu só, ela perdeu o filho dela, ela não derramou uma lágrima. Puxa vida, isso sim é fé. Que fé que essa irmã tem? Não, isso não é fé. Isso é negação da realidade, isso é fuga. Isso tem nada a ver com fé. Porque por vezes nós choramos os nossos mortos. E precisamos chorar os nossos mortos e as nossas perdas. Isso faz parte da existência humana. Há momentos que a gente precisa curtir a nossa dor. Chorar sem culpa. Ou então um choro de arrependimento também. Precisamos ter esse tempo. Porque entenda o seguinte, que para sermos espirituais, irmãos, nós não precisamos jogar o nosso lado humano fora. Inclusive, a boa espiritualidade, a espiritualidade verdadeira, é aquela que deixa a gente ser gente. Então, há momentos que a gente chora, e quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos homens que choraram. Profetas eram chorões. Pedro chorou o seu pecado. E o próprio Jesus chorou. Então, por vezes, irmãos, nós choramos, mas muitos têm aquele discurso: mas pastor, crente que é crente não chora. Crente que é crente é só glória, é só vitória. Né? Parece aquelas frases populares que a gente ouve por aí, né? Homem que é homem não chora. Homem que é homem não bebe água, toma solução de bateria. Vocês já ouviram essa ou não? Homem que é homem não toma mel, come abelha.
Não tem essas frases? E no meio evangélico, o que é? Crente que é crente é só vitória. Crente que é crente é só sucesso. Crente que é crente não chora. Aí você está dizendo assim para mim, puxa, Ronaldo, mas você está querendo dizer, então você está fazendo uma apologia ao choro. A gente vive um tempo tão difícil, tanto sofrimento no mundo, e você está falando para a gente chorar. É uma apologia ao choro? Pode ser. Pode ser. Sabe por quê? Porque a única maneira de nós sermos consolados na nossa dor é quando a gente assume ela. O problema da gente, Manuel, é que a gente fica dissimulando Deus. Deus pergunta para a gente, né? E aí? Estou vendo você chorar. Está acontecendo alguma coisa? Você quer um consolo? Não, Deus. Não, Deus, fique tranquilo. É que quando eu estou muito alegre, eu choro. A gente fica dissimulando Deus, aí Deus fala, tá bom, então eu vou levar consolo para quem precisa. Isso é uma tolice. Você quer ser consolado na sua dor? Chore. Porque Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Então, suspeite de gente que é campeã em tudo na vida, que tira tudo de letra. Porque os grandes homens da Bíblia, grandes heróis da fé, foram pessoas que tiveram altos e baixos na vida. Você vê, Gideão, ele questionou Deus, Isaías se sentiu inadequado e disse que era um pecador, disse, ai de mim que sou o pecador. Você vê Moisés, pediu a Deus que não incluísse ele na lista, porque ele era gago. Abraão se precipitou e teve um filho com a serva Agar, ele mentiu, questionou a fé que ele dizia ter. Asaf entrou numa crise e ele dizia, desperta, Senhor, por que dormes? Então você vê nas Escrituras expressões de crises. Isso é muito comum. Agora, no texto que a gente leu aqui de João, nós percebemos os discípulos bagunçados, atordoados, perdidos, sem saber o que fazer. A dor era grande, mas, gente, é nesta hora que Jesus chega. E aí Jesus, em vez de dizer o seguinte, olha, vocês são uma decepção, vocês são uma vergonha, que horror. Não, Jesus disse, paz seja com vocês. Paz seja com vocês, é o versículo 19. E aí, no versículo 22, diz que Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo de Deus. Aleluia, irmãos. Então, veja que ao invés de repreender, condenar, né, exortar, cobrar, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Deixa eu dizer para você algo importante nesse primeiro aspecto. Se você hoje está passando por lutas, dificuldades, se você se encontra hoje no fundo do poço, está questionando tanta coisa, olha, eu quero dizer para você que Deus... Você crê na presença do Senhor aqui neste lugar? Deus não está aqui para te dar bronca, para te cobrar coisa alguma, mas Ele está de braços abertos para te acolher e Ele vai dizer para você, paz, receba o Espírito Santo de Deus. Segundo, anote aí. Segundo, outra lição que a gente aprende dessa história. Nós precisamos receber o fôlego de Deus. Vamos repetir isso juntos, amados? Vamos lá. Precisamos o fôlego de Deus. Jesus, diz o texto, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. O Espírito Santo é sopro. A palavra espírito em hebraico é ruach, que significa sopro. Jesus soprou. Em outras palavras, ele deu fôlego. Jesus dá o fôlego de Deus para os abatidos. É como aquela criança que às vezes fica correndo e vai cansando todo mundo, e se cansa, transpirando, e o pai fica ali no canto, de repente ele fala, filho, vem aqui, e ele consegue pegar o filho, filho, calma, calma, ele transpirando, de tanto correr, para cima e para baixo. Ele fala, calma, filho, senta aqui um pouquinho, pega ar. Respira, pega fôlego. Por vezes assim na nossa vida, a gente está correndo tanto, para cima e para baixo, lutando, brigando, exigindo, e tantas coisas, e de repente Deus fala, calma, vem aqui no colo do Pai, senta um pouquinho, toma um pouquinho de ar, respira, respira, meu filho. Agora, esse fôlego de Deus, que eu me refiro, é um alento, é uma visitação especial de Deus para um momento específico da nossa vida. É uma ação específica para um momento específico de desafios, de crises que nós vivemos, de lutas. Isso não tem nada a ver
com a habitação do Espírito Santo na nossa vida, depois que nós cremos no Evangelho e nascemos de novo. Porque, é claro, o Espírito Santo não fica entrando e saindo da nossa vida. Não é isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém? Mas eu me refiro a momentos específicos de alguns desafios que o Espírito Santo vem para nos animar, vem para nos levantar, ele vem para nos avivar. Então, essa ação do Espírito Santo, esse fôlego de Deus, que eu me refiro, não é para sempre. É algo pontual, para um momento. Agora pode ser. Isso significa que você e eu vamos precisar desse fôlego de Deus em outros momentos da nossa vida. Sim. Por exemplo, na Bíblia isso aconteceu. Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, você não precisa abrir. Mas os discípulos, eles precisaram ali de um novo fôlego de Deus, e diz o texto, no versículo 8 de Atos 1, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, diz que eles estavam reunidos e veio sobre eles o Espírito Santo de Deus, um fôlego de Deus. Depois, Atos, capítulo 6, mais para frente, a igreja entrou numa crise. A igreja estava numa crise porque estava havendo algum preconceito na divisão de cesta básica. A palavra de Deus diz que os judeus, que eram de origem grega, estavam sendo deixados de lado, sendo esquecidos, e eles precisavam ali, nessa angústia que eles estavam vivendo, eles precisavam de um novo fôlego, e o Espírito Santo trouxe um novo fôlego para aquela igreja. Depois de Atos 6, para Atos 13, Paulo e Barnabé precisavam sair para uma viagem missionária, e aí então o Espírito Santo veio e trouxe um novo fôlego. Então aconteceu isso em episódios das Escrituras. Talvez você veio aqui hoje e precisa deste fôlego de Deus. E eu vou dizer para você que Ele vai soprar sobre a sua vida um novo fôlego. Mas, deixa eu dizer para você, isso não significa que este fôlego vai durar por muito tempo, muitos anos. Não. Talvez você vai precisar de novo deste novo fôlego daqui 1 mês, daqui 5 meses, daqui 1 ano. Talvez. Mas vai ser um tempo que você vai dizer para o Senhor: Senhor, sopra sobre mim o Teu Espírito Santo de novo. Sopra sobre mim este fôlego, porque o momento que eu estou vivendo está tão difícil. Mas sopra sobre mim o Teu Espírito Santo de novo. Amém, queridos? Você crê que isso pode acontecer aqui nessa manhã, na sua vida? E nós vamos orar daqui a pouco sobre isso. E a terceira lição dessa história que eu deixo para o seu coração, para nós orarmos sobre esse tema, é que Jesus é o amigo que traz a paz. Você pode dizer isso bem forte? Vamos lá, irmãos, me ajudem. Jesus é um amigo. Mais uma vez, igreja, vamos lá. Jesus é um amigo. Qual é a nossa principal carência na vida? É paz. É paz. Nós queremos uma vida de paz. Mas nós servimos a um Deus de paz, como cantamos hoje aqui. Nós queremos paz. Nós queremos dormir o sono do justo. Dormir bem. Queremos paz. E nessa história, Jesus chega, sopra sobre os discípulos, diz o texto, sopra o Espírito Santo e diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Gente, por que os discípulos estavam precisando de paz? Porque o momento que eles estavam vivendo era devastador para eles. Agora, é interessante no Evangelho de João, se você for ler com mais calma, você vai ver alguns títulos do que Jesus é chamado. Eu anotei aqui alguns. Jesus é chamado de unigênito do Pai, o Verbo que se fez carne, o Messias, Mestre de Israel, o Profeta, o verdadeiro maná, o pão da vida, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, a porta, o caminho, a ressurreição e a vida. E tantas outras coisas.
Mas parece, gente, parece que todas essas verdades que foram ditas a respeito de Jesus caíram por terra naquele momento, porque os discípulos estavam carentes de paz. Eles precisavam de paz. Certa vez, em João, capítulo 15, Jesus disse que não iria chamar mais os discípulos de servos, mas os chamaria de amigos. E eles creram e não compreenderam. Jesus era o Messias, o mestre de Israel. Jesus era o profeta, o pão da vida, o bom pastor. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Amigo, a gente só descobre quando a gente está vivendo tribulação e ele é o ombro que traz a paz. É por isso que a Bíblia diz, queridos, Provérbios 17:17, a todo tempo ama o amigo. Todo tempo ama o amigo, mas é na tribulação que nasce o irmão. Isso é maravilhoso. Veja que os discípulos conheciam Jesus com todos esses atributos que eu mencionei aqui. Eles conheciam, mas ainda faltava eles conhecerem Jesus como amigo. Aí eu pergunto, em qual circunstância eles descobriram o amigo, o irmão amigo? Em qual circunstância? Na hora da aflição, na hora do aperto, na hora da tribulação. E quando Jesus chega e diz, paz, aí os discípulos perceberam que ele é o amigo. Gente, quem tem amigo tem riqueza, tem tesouro. Como é bom ter amigo. Por isso que a gente não pode andar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Como é bom a gente ter amigo. Gente que a gente pode compartilhar a vida, como nós ainda falamos ontem, né? Carolzinha, como é importante isso na nossa caminhada da vida, do ministério. Como é bom a gente ter gente que a gente pode compartilhar a nossa dor. Eu já fiz isso, né, com amigos. Fiz isso com meu amigo Manuel, na caminhada da vida, de compartilhador, compartilhar, às vezes até fracassos, dificuldades que enfrentei. E como é bom, e a gente tem que encontrar um ombro que a gente pode colocar a cabeça e chorar. É bom demais. Você concorda comigo ou não? Gente, no dia que você estiver passando pela maior tribulação da sua vida, e você se abrir para o fôlego de Deus, você vai descobrir algo maravilhoso, que Jesus não é apenas o mestre, ele não é apenas o Senhor, o bom pastor, mas você vai descobrir a coisa mais preciosa que alguém pode descobrir na vida, que é Jesus, o nosso verdadeiro amigo, irmão, o nosso verdadeiro irmão amigo. Esse é Jesus. Porque é na dor, é na tribulação que nasce o verdadeiro amigo, irmão amigo. É na dor. E eu quero concluir esse nosso pensamento de hoje, dizendo para você, se você que está vivendo aí num momento de dificuldade, de crise, se você hoje está atravessando uma fase difícil, em casa, no casamento, no trabalho, enfim, se você tem uma sensação de fracasso e desânimo, você precisa se abrir para o fôlego de Deus. Abra o seu coração nesta manhã, porque Deus quer fazer com você o que Jesus fez com os seus discípulos. E você precisa saber que hoje Jesus é um amigo cuja presença dele, que está entre nós, traz paz. Ele é o príncipe da paz. Deus quer te renovar nesta manhã, quer trazer um novo ânimo, alento, um novo fôlego. Todos nós precisamos. De repente, todos nós aqui vamos precisar hoje dessa renovação e provar dessa paz novamente. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. A paz tem um nome, e o nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como é bom saber que os pensamentos de Deus a nosso respeito, irmãos, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Oi, igreja, vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé.
Jesus é o amigo que traz paz. Como é que está a sua vida? Você precisa deste novo fôlego. A presença do Senhor está neste lugar. Eu queria chamar os músicos aqui para a gente cantar uma canção e orar. Para a gente... Dá para fazer isso, pastor Manuel? Pelo horário? Eu quero fazer isso. Se você que está precisando desta paz, desse novo fôlego na sua vida, porque está enfrentando um tempo difícil, gostaria de convidar você a levantar as suas mãos no seu lugar. Dá para trazer aqui à frente? Vem aqui para frente para a gente orar por vocês. Glória a Deus, vem aqui à frente para a gente orar por vocês. Jesus é um amigo que traz a paz. Ele é um amigo verdadeiro, de todas as horas, de todos os momentos. Vem aqui, nós queremos orar por vocês. Eu gostaria de convidar a igreja a participar desse momento, que a gente estendesse as nossas mãos aqui para frente. Pode ser, amigos? Estenda as suas mãos aqui para frente, para a gente orar por eles, para a gente abençoar esses irmãos que estão aqui, alguns com lágrimas. Estão precisando desse novo fôlego. Hoje é tempo de receber esse novo fôlego. E o Senhor não está aqui para te acusar, para apontar o dedo, para te dar bronca. Mas Ele chega aqui em nosso meio e diz: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. E Ele sopra sobre a sua vida e diz: receba o Espírito Santo de Deus. Levante as suas mãos aqui, estenda as suas mãos e vamos levantar a nossa voz juntos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas que estão aqui à frente. Estão cansadas, muita gente sobrecarregada. Pai amado, tanta luta, tanta crise, tanta tribulação, tanta aflição. Senhor, mas Tu és um amigo cuja presença traz paz, traz alento ao coração. Pai, sopra nesta manhã sobre estas pessoas que estão aqui à frente. Sopra sobre eles o Teu fôlego, sopra sobre eles. A Tua paz seja completa, entre no coração, na mente, na vida desta pessoa. Recebam paz nesta manhã, em nome de Jesus. Receba alento da parte do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça e o favor de Deus seja derramado sobre a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que haja tranquilidade, que haja ânimo novo, forças renovadas. Em nome de Jesus, nós oramos em favor dessas pessoas que vieram aqui à frente. A Tua palavra diz que um coração humilde, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Portanto, o Senhor está olhando para este coração nesta manhã, de pessoas que estão quebrantadas na Tua presença. E eu sei, como diz a Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, nós cremos no milagre. Cremos que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo nesse momento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Teu nome. Receba paz. Jesus chegou diante dos discípulos e disse: paz seja com vocês. E então Ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Receba este novo fôlego de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir ao Senhor. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Receba este fôlego de Deus na sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Receba um novo fôlego de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Podemos cantar? Em nome do Senhor Jesus. Diga para alguém: receba a paz nessa manhã, o fôlego de Deus.